Olá, turbulentos, tudo bem? Voltei aqui para mais uma aulinha, para a gente começar a estudar, né? Tem bastante tempo aí, espero que todos vocês estejam bem e que, bom, precisamos continuar estudando, a gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa continuar desenvolvendo, independente da circunstância que estiver acontecendo, né? Então, se vocês estiverem assistindo essas aulas, continue estudando, pega livro, não desanima não, gente, não desanima não. Olha, no começo é meio difícil, mas depois que as coisas vão começando a melhorar, você vai começando a entender as coisas, vai melhorar, eu juro, começa a ficar até prazeroso. Agora eu não sei se vocês já chegaram nessa fase, espero que sim, mas já pra mim é bastante prazeroso já falar sobre o assunto, eu desenvolver e começo a aprender, começa a ficar bom. Acredita nisso, dá certo, aconteceu comigo e se aconteceu comigo, acontece com qualquer um, eu não tenho nada de especial em relação a ninguém, tá? Então, presta atenção nessa aula agora, que essa aula é uma coisa que eu já vi muita gente com dúvida e eu vou ver se eu consigo acertar essa dúvida, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre curva piezométrica ou algumas pessoas chamam de gradiente hidráulico. O seguinte, a curva piezométrica, essa aula aqui é toda qualitativa, tá, gente? Todos os números aqui são mais ou menos, é só para dar ideia da coisa. Então não tem um quantitativo, não tem nada certinho, é só para dar uma ideia de como é que funciona, o que é isso para você conseguir trabalhar com esse conceito. A curva piezométrica é um artifício de hidráulica que a gente usa para poder identificar problemas, para poder você visualizar todo o sistema e ver se você consegue, se você precisa de ajuste nele para ele operar melhor. Eu vou explicar com mais calma, mas não é só isso, tem mais detalhes. Mas primeiro vamos colocar um exemplo para ficar claro, tá? Então o exemplo é o seguinte, imagina que você tem um sistema como esse aqui. Geralmente a curva piezométrica é para comprimentos um pouco maiores. Comprimentos curtos é raro as pessoas usarem porque não tem necessidade, tá? Então comprimentos maiores de tubulação. Então vamos supor que você tem uma bombinha aqui qualquer e ela tem um comprimento reto, sem nenhuma inclinação, depois nós vamos dar uma complicadinha. Sem nenhuma inclinação, reto de 1 km, 1000 metros, tá? Coloquei 1000 metros, eu poderia ter colocado M, sei lá, D, não importa. Eu coloquei 1000 para não ficar uma coisa muito, né, letra, não é muito legal ficar fazendo isso, dá dúvida, gera dúvida. E aí você calculou o sistema, não calculei, tá? É totalmente teórico, né? E aí você calculou lá para o sistema, que eu não vou colocar nem diâmetro aqui para não ter essa dúvida, não ter esse problema de calcular. Falar, Sérgio, pô, tá errado ali, porque não deu 100, deu 200. Não é esse o ponto, tá? Não é esse o ponto. Aí você calculou e você colocou lá e achou que a curva, fazendo lá, fator de atrito, não sei o que, tal, achou uma curva de bomba para um sistema que você calculou que precisava de 100 metros de coluna de líquido, ou seja, a bomba dando 100 metros, né? Mais ou menos 10 kg de pressão de descarga, mais ou menos, e você está com uma vazão de 100 metros cúbicos por hora, que é o que você quer. Também totalmente arbitrário, coloquei números só para ficar um pouco melhor. E vamos supor que o sistema é água também, aqui é H2O, para ficar também simples, tá? Então, primeiro esse exemplo 1, esquece o exemplo 2 por enquanto, tá bom? Exemplo 1. O que seria a curva piezométrica desse sistema? Bom, primeira coisa que você tem que ver é o seguinte. Você põe o ponto de descarga aqui na altura, né? A sua bomba não está a 100 metros de altura, ela está descarregando, a sua bomba, a localização dela é aqui no zero. Ou seja, seu comprimento zero está aqui sua bomba, certo? Essa bomba, no comprimento zero, ela vai dar 100 metros de coluna de líquido, tá? E no quilômetro 100, vamos supor que é aberto para a atmosfera, né? Pressão atmosférica aqui, ou seja, pressão zero, digamos assim, né? Ela vai chegar aqui com zero, ou seja, ela chega 100, ela começa 100 aqui, depois de 1000 metros ela chega a zero. Não tem comprimento nenhum. Então, a primeira coisa, vou fazer duas curvas. A primeira curva é o perfil da tubulação, ou seja, o quanto que a tubulação, qual é as alturas que a tubulação passa e tal, etc. Como não tem nenhuma altura, eu posso falar que esse aqui, ó, vamos supor que isso aqui está no zero, tá? Não tem como desenhar no zero porque é impossível, né? Senão eu vou ter que desenhar uma linha em cima da outra. Então ele não tem altura nenhuma, finge que isso aqui também é uma reta, tá? Mais ou menos, né? Eu não sou assim, sou maluco para conseguir desenhar linhas retas, senão eu não passaria em nenhum psicotécnico. Então eu coloquei zero aqui, ou seja, eu não tenho comprimento nenhum. Essa é a primeira curva, é a curva da tubulação, ou seja, as elevações da tubulação, porque eu estou em metro por metro, comprimento por altura.
Então ela não tem altura nenhuma, não tem comprimento nenhum, não tem altura nenhuma, então é tudo no zero, mas o comprimento dela é 1000. Tá? Essa é a primeira curva. A segunda curva, que é a curva efetivamente piezométrica, a curva piezométrica efetivamente, ou gradiente hidráulico, é a curva da pressão dentro do líquido. Tá? É pressão dentro do líquido. Dentro da tubulação, perdão. Pressão dentro da tubulação. Ou seja, ela começa em 100, mas como a gente sabe, a tubulação ela perde carga. Ou seja, ela não vai ficar 100 o tempo todo e depois chega aqui e vai zero. Não. Ao longo do comprimento, igual a gente já viu perda de carga por comprimento de tubulação, né? Ela vai perdendo, né? Então ela vai chegar aqui, ó, ela vai fazendo uma coisa assim, uma linha reta e chega... Finge que isso aqui também é uma reta, tá, gente? Não é pra ser curvo assim, não. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Mas é pra ser uma reta, tá? Bem retinha mesmo, tá bom? Vamos ver se eu consigo fazer essa façanha. Eu acho que melhorou, tá? Ela tem que ser totalmente reta. Também supondo que a tubulação tem um diâmetro só. Não estou complicando, é só um diâmetro. Não importa o diâmetro. Agora não importa o diâmetro. Então, você começou com 100, ela foi perdendo carga ao longo da tubulação do comprimento até chegar a zero aqui mesmo. Você acha, mas como é que você sabe que vai chegar a zero lá? Você não fez conta e tal? Então, gente, o sistema tem que se autoajustar e tal. Você fez as contas lá e viu que para 1000 metros na velocidade tal, etc, etc, a perda de carga vai ser essa. Ou seja, vai perder carga toda de 100 até zero num comprimento de 1000. Você fez a conta antes, estou supondo que está tudo certo, tá? Então, o que acontece? O sistema também se autoajusta. Se você fez a conta aqui e aí teoricamente seria um pouquinho mais alto, aqui, ou seja, não perderia a carga toda, o sistema vai aumentar a vazão dele para que isso aconteça. Mas não vamos entrar nesse papo. Isso aí já vai complicar tudo. No fim, você fez a conta toda certinha e tal, então você chegou nessa condição. Ou seja, você tem, a pressão está caindo ao longo do tempo. Aí você fala assim, ah, que legal, Sasha, que legal. Agora tem uma coisa interessante também. Esta inclinação aqui, ó, vou colocar θ aqui, que é metro sobre quilômetro, você que escolhe, ou seja, uma unidade, a mesma unidade, uma dividida pela outra, é a perda de carga do sistema. A turma, inclusive, chama de J, algumas pessoas chamam de J. Mas, enfim, pode ser um nome aleatório se quiser. Perda de carga do sistema, ou seja, ele perde, sei lá, vamos supor aqui no caso, né, aqui vai ser 10 metros, no caso aqui vai ser, perdão, vamos colocar em metro quilômetro, vão ser 100 metros a cada 1000 metros, então se eu cortar aqui, ó, é 1 metro de líquido a cada 10 metros de comprimento de tubulação. Ou seja, a cada 10 metros que eu ando de tubulação, eu perco 1 metro de pressão. Eu estou falando em pressão em metros de coluna de líquido. No caso é água, tá? Então é mais ou menos 0,1 kg, mais ou menos. Tá bom? Então, aí sim, esse é o caso, ou seja, eu estou com essa perda de carga para esse sistema aqui totalmente arbitrário, tá? Ok, então eu estou com essa perda de carga aqui e assim, isso aqui, este cara aqui é a curva piezométrica. Ou seja, esse comportamento do fluido dentro da tubulação e a perda de carga associada, ou seja, você consegue ver a pressão ao longo da tubulação inteira, ok? E ver o comportamento dela, ou seja, você fala assim, quanto é que vai estar a pressão no metro, sei lá, 50, não, metros, vamos colocar 500 para ficar fácil, 500, nesse caso aqui, se eu colocar no metro 500 que é na metade, eu vou estar na metade da pressão, ou seja, se eu colocar um manômetrozinho aqui, ó, por exemplo, se eu colocar um manômetrozinho aqui no quilômetro 500, né, vamos colocar 500 aqui, ele vai medir 50 metros por coluna de litro, que é mais ou menos 5 kg, tá? 5 kg, 5 bar, mais ou menos, sabe? Estou arredondando, ok? Então, ele vai medir esse ponto. Então você consegue estimar a pressão que vai estar no sistema ao longo de todo o seu comprimento. Por isso que ela é importante, você identificar isso. Agora eu vou fazer uma outra curva. Essa curva é sempre em metro por metro, ou seja, metro de altura de litro, diâmetro e altura de coluna de litro por comprimento desenvolvido. Eu ainda vou falar um pouco sobre isso ainda. Agora vamos fazer nessa curva se considerando a pressão, tá? Ou seja, agora não é a metro de altura de litro, é pressão, é diferente. Ou seja, bar, eu coloquei bar aqui, mas poderia ser qualquer coisa, tá?
Mesma coisa, altura, aqui, vou colocar o gráfico aqui também da altura da tubulação, como ela é toda reta, eu vou supor que isso aqui está tudo no zero, né? E aqui eu vou também colocar a perda de carga, né? A perda de carga vai fazer a mesma coisa, ela vai chegar aqui vamos fingir que isso aqui é uma reta, e vai chegar lá no ponto zero também com uma reta, porque ela chegou 10 aqui, ela tem que chegar 0 aqui, considerando que isso aqui é manométrico, tá? Ou seja, mesmo raciocínio, você chega aqui que é 10 bar a cada 1000 metros. Vamos supor que você fez a conta toda certinha lá, eu não fiz a conta arbitrária, ok? Metros. Então isso aqui, cortou aqui, vai dar, aqui dividir por 100, então é 0,01 bar por metro. É isso? 1, 2, 3, é. 1, 2, 3, aí vai dar 10 bar. Então é 0,0 bar por metro, 0,01 bar por metro. Ok? Ou seja, as duas conversam. Uma está em bar por metro, a outra está em metro por metro. Ok? Né? A outra estava 1 metro a cada 10 metros, ou seja, 0,1 metro a cada metro, né? Que equivale à mesma coisa. Tá bom? Aí você fala assim, pô, Sérgio, então quer dizer que eu posso usar altura com altura em metro ou altura em pressão, que o gráfico vai ser similar, então dá na mesma? Não, não dá na mesma. Não dá na mesma. E eu vou explicar por quê agora no exemplo 2, tá bom? Então, eu acho que fica muito longo eu explicar 2, eu acho que eu queria só conceituar a curva piezométrica. Eu vou dar o exemplo 2 na próxima aula, para não ficar muito pesado, tá? Mas é esse o conceito da coisa, ou seja, uma linha, no caso tem que ser em altura em metros, eu vou explicar por que na próxima aula, com certeza, para vocês entenderem por que tem que ser em metros. E vi a relação dela com a elevação e tudo, ou seja, ela é uma curva de altura manométrica em relação ao comprimento da tubulação, principalmente em tubulações longas. Tubulações curtas ela não é muito utilizada porque ela não tem muitas funções. Ok? Então é isso. Eu espero que você deu para começar a clarear a ideia. Na segunda aula vai ficar um pouco mais claro. Tá bom? Tchau, turma.